Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Esta programação está no ar através do canal 14 em Recife e região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. E já compartilhe nossos links com os nossos amigos, seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, convido você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, o versículo 14 até o versículo 16. Esther, vamos abrir nossas Bíblias. Se você não dispõe de um texto que está, com um exemplar da Bíblia, você pode acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, disse Esther que tornassem, a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, no programa de hoje nós contamos com a participação da nossa irmã cantora, nossa irmã Esdra Silva, e também da irmã Odiene Miranda, né, que dirige o Círculo de Oração ali em Massaranduba, área 14. Né? Para nós é uma alegria, irmã Esdra, ter lá hoje conosco. Né? A gente só se encontra às vezes assim na igreja, nas cruzadas, e hoje está dando a honra de estar aqui conosco, né? Amém. A alegria é nossa. Eu agradeço a Deus e essa oportunidade de estarmos aqui neste programa Intercessão. Que bom, não é? Amém. E também irmã Odiene, não é? Que bom, né? Tê-la conosco também aqui no programa Intercessão. É a senhora que é dirigente do Círculo de Oração, já vive nessa batalha de intercessão, acho que já faz algum tempo. E nós agradecemos a Deus pela sua presença aqui conosco para estarmos hoje falando sobre a intercessão. Amém. Paz do Senhor, pastor. Estou muito grata de estar aqui nesta tarde. Quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade e confiança, a nossa querida mãezona, irmã Judite, né? E também estender a minha saudação à área 14, ao nosso coordenador evangelista Elianaldo Ramos, irmã Ana Leide, e as intercessoras do Círculo de Oração em Massaranduba 1, a direção irmã Luciene, Josimere e Eliane, e toda a área 14, e ao meu amado esposo, o presbítero Elias, também, que deve estar, com certeza, nos assistindo. Que bom, não é? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós estarmos falando aqui sobre o tema de hoje, nós vamos pedir a irmã Esdras, né, para estar orando ao Senhor, já Amém. no início desse programa. Amém. Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, te damos graças, Senhor, por este momento, por estarmos aqui, podermos, Senhor, lermos a Tua palavra, poder falar da Tua palavra, fala aos nossos corações. Ó Pai, que através desse programa, Senhor, vidas sejam alcançadas, através daquilo que Tu queres falar, Senhor, para as vidas. Ó Pai querido, te damos graça, te louvamos, te exaltamos e pedimos, Senhor, fica conosco, nos orienta, nos dá, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso tema hoje, meus irmãos, é sobre a rainha Esther, a intercessora que mudou o decreto. Então, Esther, a intercessora que mudou o decreto. Irmã Odiene, irmã Esdras, a gente sabe que Deus, Ele sempre levantou intercessores em momentos de dificuldades para abençoar outras vidas. Né? Deus, ele gosta, né, de trabalhar com a gente, né?
Até porque a Bíblia nos diz que nós somos cooperadores dele, né? A gente sabe que ele pode fazer sozinho, porque ele é Deus, mas ele sempre tem alguém que em momentos de dificuldades ele tem levantado para ser um guerreiro na oração em favor de outro, né? E a nossa conversa hoje ela vai estar falando sobre a rainha Esther. E eu já gostaria de perguntar às irmãs quais atitudes de Esther a fez se destacar como uma intercessora. Quando a gente ouve, lê e estuda a pessoa de Esther, o que faz ela se destacar não como rainha, mas como uma mulher humilde, como uma mulher que se compadecia, que teve uma empatia, que se interessou, não só pela vida pessoal dela, mas pelo um povo. Esse destaque dessa característica dela é muito minuosa, muito detalhista, porque às vezes alguém quer ver a Esther só como uma rainha, como ter um status, como ter uma posição, como ter roupas glamourosas, mas a gente percebe essa característica dela, que ela compreendeu, né, um papel fundamental na vida dela, que não era só estar no reinado, mas que tinha um propósito. E ela foi sensível, ela foi empática, ela foi amável, ela foi obediente. E isso faz com que a gente se inspire muito na pessoa de Esther. E essas qualidades também ela é indispensável, né, para a vida do intercessor, né? Isso, exato. Que eu vejo também na vida de Esther que a humildade e a ousadia, né? Ela teve coragem de, mesmo sabendo que poderia perder a vida, mas ela se colocou na intercessão pelo povo. E não temeu, né? Porque aí vem a confiança. E quando confiamos, nós vemos que podemos alcançar o nosso objetivo. E essa coragem, ela, na verdade, ela vem de um relacionamento mais profundo com Deus, né? Porque a gente sabe que a confiança, o conhecimento de Deus gera em nós segurança para a gente enfrentar, principalmente o desafio daquilo, né? Que ela estava vivenciando, né? Porque não foi um momento fácil, né? Quem está de parte observando, mas ela, a cultura da época, não é? Em que ela vivia, como ela mesmo diz, né, a rainha não tinha condições de entrar na presença do rei sem ser chamada, né? Ela poderia morrer, né? Na leitura. E a vida, né? Mas ela aí não, isso não a fez temer, né? Mas ela foi ousada, né? Eu vejo a coragem dela de, mesmo tendo esses desafios, né, de ir e não ser aceita, mas mesmo assim ela foi, mas também de um preparo, né? Que a gente vai ver que aí teve um preparo, a oração, um jejum, para ter essa coragem, né? De enfrentar. Com certeza. Importante, né? Que atitudes assim de Esther a fez destacar como uma intercessora? Nós já perguntamos. E essa atitude que ela tomou, a gente percebe que não é resultado de um momento, né? Mas é a construção de uma vida, né? É uma construção de uma vida, porque a gente percebe que o tio, o primo, o pai Mardoqueu, que a criou, o pai adotivo, podemos assim melhor dizer, que a criou, certamente incutiu na mente dela a lei de Deus, o ensinamento, e como é importante, né, quando os pais eles preparam os filhos para a vida, né? Porque a vida ela traz muitos desafios. E a gente percebe que ela se destaca também assim como uma crente obediente, né? Uma crente obediente e como eu disse, né, a intercessão, o posicionamento de Esther não é fruto de um momento, uma coragem, é uma coragem que ela vem produzida, mas é a construção de uma vida, né? Que vem lá de trás, né? Como é importante que conselho a senhora deixa assim para os pais e também para os filhos, né? Tanto para os pais que estão trabalhando na formação dos filhos e para os filhos que receberam a orientação dos pais. Que conselho assim as irmãs podem deixar
baseado nessa coragem de Esther e obediência para enfrentar o desafio do momento? Mardoqueu foi o exemplo. E como Mardoqueu, nós precisamos passar isso para os filhos, para a família, para os amigos. Como o Senhor bem citou, foi uma construção desde criança que ela foi ouvindo, que ela foi aprendendo. Mas ela não só ouviu, ela viu. Posso pensar que ela via Mardoqueu ajoelhado, clamando, porque o exemplo, ele fala mais do que palavras. E nesse segmento, quando chegou o momento, ela se lembrou dessa atitude. Então, a gente precisa deixar o exemplo. Como mãe de jovem, ainda que sou, de uma jovem, ela já enfrenta os desafios dela e às vezes ela diz a mim, eu disse, vai fazer como? Aí ela diz assim a mim, o que a senhora diz, né? Para orar? Eu vou orar. E isso, a gente, poxa, não é eu que estou orando por ela, agora ela está orando. Porque agora ela está vendo. Eu não digo só para ela orar, mas ela me vê orar. Ela vê o pai orar. Então é muito importante não só se falar, mas dentro de casa se ver, para que quando o desafio lá fora aparecer, que vão surgir, que é da vida, a gente já saber o que fazer. Isso mesmo. É verdade. Porque quando os pais, né, e quando nós damos o exemplo, aí, como diz a palavra, né, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando tiver mais velho, moço, ele não vai se desviar, porque ele vai sempre lembrar daquilo que foi ensinado. E quando se dá o exemplo, então aí fica mais impactante, porque fica mais temeroso. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Tenho que seguir o exemplo dos meus pais, ou do responsável, ou aquele que sempre está ensinando, né? Então, mostrar na prática é bem melhor do que só as teorias. Até um amigo, até na amizade. Quando a gente tem um amigo que gosta de orar, né, que a gente vê que ele é entusiasmado da oração. Influencia, né? Influencia, fica. Isso. Eu me lembro que eu estava num local, eu fui visitar um amigo que é comerciante e levei algumas pessoas comigo e ele disse, olha, eu vou levar nos empreendimentos. Aí, só que em cada lugar que a gente chegava, eu dizia, podemos orar? Aí, vamos orar. Oramos. Quando foi no segundo empreendimento, podemos orar? Orar. E alguém olhou e disse assim mesmo, vai orar em todos os estabelecimentos? Eu disse, se faz necessário. Veja, que alguém, ele estava precisando, mas alguém ali na hora não entendeu, não é verdade? Mas porque nós precisamos sempre deixar, inclusive, a gente tem esse costume, né? Quando a gente vai na casa do irmão, vamos fazer uma oração, uma intercessão. Às vezes a gente está até tomando um café, brincando, mas de repente o Espírito Santo diz, ore. De repente, aleluia. E quando a gente sente que é hora de... Eu sempre digo para minhas amigas, Jesus está aqui, vamos fazer uma oração. Aí todo mundo para e daqui a pouco o Senhor se faz presente, os laços são quebrados e o resultado chega. Oh, glória! É verdade. As irmãs falando aí sobre o exemplo, eu me lembro que tem um pensamento aí que até que é bem comentado nas redes sociais e tal, que as palavras influenciam, mas o exemplo arrasta. Arrasta, né? Ou irmã Esdras, né? Qual foi qual foi a importância da oração e do jejum na estratégia de Esther? Olha, quando a gente lê, né? Além de nos deixar esse exemplo, ela passou a confiança. Porque a Bíblia nos diz, eu lembrei agora em Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possais alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, acho que quando Esther convocou
né, as suas meninas e disse para Mardoqueu que ia orar, que iria jejuar. Essa estratégia dela era porque ela já sabia que se chegasse a Deus com confiança, se pedisse a Ele, Ele iria agir, Ele iria fazer. E como fez, né? Então, acho que esse exemplo maior que Esther me dá é da ousadia dela de convocar, de estar pronta ao sacrifício e ter confiança da resposta, da vitória. É porque, na verdade, a proposta maligna, né, era para destruir o seu povo. Era para exterminar o povo. Era um genocídio, né? Era uma morte. Era algo terrível, né? Então, ela estava ali naquele lugar, conforme Mardoqueu lembra ela, que certamente ela estava ali por um propósito. Para um propósito. É muito importante quando a gente descobre... Entende. Qual é o propósito? O propósito de Deus na nossa vida. Sim, é verdade. Porque a gente sabe que nós não somos fruto do acaso. Nós viemos à existência certamente com um propósito de Deus. E existem momentos na nossa vida que a gente percebe que Deus ele nos colocou ali para uma solução, para dar uma solução, para dar uma orientação, para salvar uma vida, para salvar várias vidas. Verdade. Né? E ela estava ali, só que a vida dela estava em risco. Né? Verdade. E assim como é importante, né, é conhecer também a história de Deus e a história do seu povo. Né? Porque a gente vê ali que Esther, quando ela reúne as moças para jejuar, elas foram certamente para pedir a Deus uma direção, uma orientação de Deus de como agir. Né? E ela já estava ensinando. Já estava sendo, talvez aquelas meninas delas nunca tiveram tido essa oportunidade. E ela já foi ensinando, já foi um canal, ela já foi a extensão do futuro para que elas continuassem. É interessante quando a gente vai meditar e dizer assim, ninguém jejuava ali no palácio, mas naquele dia, como o pastor a partir daquele dizendo, dia, a partir daquele dia, o negócio mudou. Olha, agora quando chegar aqui a ameaça, o segredo já chegou. É esse aqui, jejum, oração. A senhora me fez lembrar uma palavra que eu ouvi sobre liderança, que dizia assim, que o líder ele está sempre ensinando. Né? O posicionamento dela é para buscar de Deus uma orientação através do jejum e da oração para como se chegar à presença do rei. Verdade. Ela também serviu de ensino, não somente para as moças que estavam ali, mas também para o próprio povo judeu, para nós, né? Para nós, é verdade. Até hoje nós estamos sendo abençoados através daquele posicionamento de Esther, né? Exato. Como é importante, irmão, você que está nos ouvindo, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando e às vezes precisa de uma orientação, porque por causa da limitação humana, né? Nós somos limitados e muitas vezes a gente não sabe como tomar uma decisão. Mas nós temos um Deus que é presciente, né? Que tem um conhecimento prévio de todas as coisas, antes que as coisas aconteçam, e ninguém melhor do que Ele para nos dar a orientação, a saída, como fazer, como agir. É bem provável que Esther conhecia a história do seu povo, conhecia a história de Davi, que era um guerreiro, e a gente vê que Davi, antes de ir para a guerra, ele consultava a Deus se deveria ir, como deveria agir, e aí tinha todo aquele... E como Deus sempre respondeu através da oração, certamente os ensinamentos que ela havia recebido do seu pai adotivo levou ela a este momento, né, de, bom, eu tenho que enfrentar o problema, mas como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou enfrentar o desafio? Então, ela recorre à oração e o jejum. E é interessante, irmã Odiene, né? Isso. A senhora que dirige o ciclo de oração, qual a importância do jejum no momento assim de dificuldade? A senhora tem experiência com essa realidade? Com certeza. Tem hora que eu digo assim, Senhor, muito obrigado por esta arma espiritual, o jejum. Porque lembrei de Josafá, como ele disse, Senhor, em nós não há força, em nós não há condições. Mas eu tenho um sacrifício. Então, no círculo de oração, na vida do cristão, o jejum, ele é a arma silenciosa
que faz barulho e que traz resultado. Aleluia. Porque a Bíblia diz, quando a gente jejuar, não contristai o vosso rosto, não mostrai a ninguém o que vocês estão fazendo. Lavem seu rosto, se arrumem. Aleluia. Aleluia. E quantas das vezes alguém olha para a gente, olha para você, mas não entrou pão, não entrou água, o silêncio está ali. Aleluia. O Senhor trabalhando e dando vitória. Eu passei uma experiência com relação a jejum pela minha mãe, há anos atrás, quando ela esteve em uma situação muito difícil, muito delicada. E ela disse assim, Odiene, se isso acontecer comigo, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu me mato. Escutei isso da minha mãe. Nessa época eu dirigia o Círculo de Oração em Massaranduba 13, as irmãs sabem. E eu longe, porque ela mora em Rondônia e eu aqui. E de repente, eu não tinha outro caminho. Convoquei as irmãs do Círculo de Oração, expliquei a causa. Eu disse, é causa de vida ou morte. A sentença dela é essa. E nós jejuamos e nós oramos. Aleluia. E quando foi um dia, foi mais de um ano essa peleja, e nós estávamos ali, nas consagração, e eu dizia, hoje é por esta causa, e para a glória e a honra do nome do Senhor, hoje a minha mãe está livre, está liberta, está no círculo de oração lá em Rondônia, dizendo que Deus quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo. Vale a pena jejuar, vale a pena colocar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O jejum, ele é a arma silenciosa que faz barulho no inferno e traz resultado para a tua e para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, né? Como é importante, não é, irmã? Porque a gente percebe assim que o jejum, a gente às vezes pergunta, por que o jejum? Não é? Mas a gente vê que realmente funciona, né? Funciona. A senhora também tem alguma experiência aí do jejum que pode compartilhar? Funciona. Já estamos chegando no finalzinho desse... Já faltam uns 3 minutos aí para terminar esse primeiro bloco, mas dá tempo. Funciona assim. A gente é ensinado, né, desde criança, meus pais sempre foram evangélicos e me ensinavam, sim, ao sacrifício. Sempre consagração, tinha desde criança, adolescente. Então, e quando a gente via um problema impossível, uma coisa que a gente não pode... Qual é o caminho? Não é discutir, não é ir em frente, não é querer resolver, mas é o caminho do jejum e da oração. É 2 armas poderosas, eu sempre dizem que é a oração e o louvor. Né? Mas a gente bota 3 armas poderosas, o jejum, a oração e o louvor. Ele vai aonde a gente não pode ir, aonde a gente não consegue entrar, o jejum ele vai, a oração ela vai, o louvor vai junto. O jejum seria um reforço, né? Exatamente. Né? Eu acho que o jejum é aquela parte de humilhação, né? É eu me quebrantar. Né? Diante de Deus e dizer, ó, não sou eu, não é mais eu, é a ti, eu dependo de ti. Então, através de jejum é o caminho que eu vou seguir para me levar a oração aos pés de Deus. E quando eu chego a Ele, né, através desse caminho de jejum, oração, eu recebo força, graça, alcanço a misericórdia, compartilho da bondade de Deus e Ele vem nos alcançar. A minha avó sempre diz que quando eu nasci, com 4 dias de vida, que estava em casa, a minha mãe teve um surto de uma depressão, né? E ela me jogou dentro de um balde de água. Então, quando a minha avó viu aquilo, a minha avó pegou e orou por mim. E disse, Senhor, essa menina é tua, não é, e disse o nome da minha mãe, não é de Maria, essa menina é tua, e tu tem algo na vida dela, e eu vou jejuar. Ela não disse nem orar, ela disse, eu vou jejuar pela vida dessa menina. E
levaram para o hospital, eu fiquei alguns dias internada, mas Deus agiu. Glória. Em mim, o período que eu fiquei, minha avó disse que o período que eu fiquei lá no hospital era o período que ela estava em jejum, todos os dias. Glória a Deus. O jejum resolve. E outras batalhas que a gente enfrenta, né? Nas setas, o inimigo, como é a área de louvor, você sabe que a área de louvor é muito perseguida pelo inimigo. Então as setas vêm e para onde a gente vai? Claro que às vezes queremos nos entristecer, mas a gente vai pelo caminho do jejum. Amém. E da oração para vencermos. Que bom, né? Eu sei que a senhora tem muita experiência, a gente já está chegando aqui ao final para o intervalo. E aí, segura aí, vamos lembrar aí, os irmãos que estão em casa aí, ainda tem muito que ser falado aí sobre, não somente sobre a Rainha Esther, mas também as experiências vividas pelas nossas irmãs. Então nós voltamos em instante, vamos a um breve intervalo. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui conversando sobre a Rainha Esther, a intercessora que mudou o decreto. Esther, a intercessora que mudou o decreto. Né? Nós sabemos que a história de Esther está no seu livro e conta-nos que a inveja de um homem, a soberba de um homem chamado Amã, né, que queria que todos aqueles que, quando ele passasse, queria que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu era um homem de Deus, temente a Deus, e não se curvou diante dele, e não prestou nenhuma adoração, nenhuma homenagem, e isso causou nele uma ira terrível para destruir não só Mardoqueu, mas queria destruir todos os judeus, e a gente sabe que isso é um plano maligno, que vem desde muito tempo, né? A destruição do povo judeu não é de hoje. Ainda hoje nós vivemos uma guerra constante, onde tentam exterminar a nação de Israel. E isso já é algo antigo, né? E nós sabemos que isso é um projeto maligno, mas que nunca vai prosperar porque o povo judeu está debaixo de uma promessa divina. E Mardoqueu, então, quando soube do projeto, do plano que estava traçado no coração de Amã para destruir os judeus, para matar todos os judeus, ele certamente lembrou-se de que Esther estava ali já como rainha, então, e ela como judia. Mardoqueu então leva o caso a ela para que ela interceda ao rei pelo seu povo. A situação não era fácil porque Esther, ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, né? Porque se ela se atrevesse a isso, ela poderia estar colocando a sua vida em risco. E nós sabemos que ela passa o caso para Mardoqueu, e Mardoqueu disse: Esther, certamente Deus te colocou aí para este momento difícil, e não é em vão que você chegou a ser rainha. E se você não se posicionar, certamente Deus enviará socorro de outra parte. Então, Esther ia perder a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para aquele momento. E ela então, ela se posiciona, e como foi falado aqui pelas nossas irmãs, com a coragem que certamente brotou no coração de uma construção de vida que ela já vinha desde a infância, e como sabia das respostas de oração através do jejum e da oração, ela convocou todas aquelas moças que lhe serviam para jejuar e orar, e também disse a Mardoqueu que botasse os judeus também para orar também e jejuar. Então, com a direção de Deus, ela entra na presença do rei para receber a vitória para o seu povo. E estamos aqui tratando sobre este assunto tão importante, né? Sobre a vida de Esther. Já comentamos aqui com as nossas irmãs, mas ainda tem mais, não é? Baseado também não somente na vida de Esther, mas também na nossa vida, porque nós temos também experiência com Deus, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Irmãs, as senhoras já reconheceram assim algum momento em suas vidas em que Deus colocou em uma posição de intercessora para um propósito específico, assim como Esther? Sim. Fica à vontade, né? Eu tenho uma experiência específica também, quando o Senhor tinha dito
para mim que ia nos tirar da nossa terra natal, Belém do Pará. E eu disse, e eu vou para onde? Que eu não quero ir para lugar nenhum. E aí no círculo de oração da época, eu nova convertida, a minha dirigente disse assim mesmo, ore, jejue, porque Deus vai lhe mostrar o lugar. Meu Deus. E era aquela mulher que ela ligava. Na época não tinha esse telefone celular. O celular era o que a gente tinha que se levantar para ir. Ela disse, amanhã tal hora eu ligo. Jejue hoje, viu? E ela dizia o horário. Ela dizia, aquelas irmãs antigas, né? De 6, quando for 3 horas, minha filha entregue. Tá certo. E pergunte para Jesus, para onde você vai? Para onde eu vou? E fiquei naquela obediência dela, porque Deus disse que eu ia para um lugar. Meu esposo bem estabilizado, a gente não tinha projeto para ir para lugar nenhum. Mas, de repente, o vento soprou, o efetivo fechou e agora tinha que espalhar os trabalhadores pelo Brasil. E chegou o decreto, né? Eu disse, nós vamos para onde? Ele disse, saiu que nós vamos para Porto Velho. Nós vamos sair de Belém para Porto Velho. E quando eu liguei para minha dirigente, eu disse, a senhora nem sabe. Ela disse, eu já sei. Você vai para o outro estado e é de Deus. Porque quando ele fala, ele se responsabiliza. Você não estava jejuando? Você não estava orando? Porque não existia meio de sair dali. Ninguém tinha projeto de sair, mas Deus tinha. E através do jejum e da oração, fiquei muito temerosa. Fiquei com medo de sair do meu lugar, da minha cidade, do meio da minha parentela, e para ir para um lugar que eu não conhecia. Mas através da oração, do jejum, o Senhor me encorajou. E depois ele disse, não parou, ainda tem outro lugar. E estou em Pernambuco. É interessante, né? A importância, né? Mas a senhora... Quando se ora, né, a gente vai na direção certa, né? A gente escuta a voz de Deus e pede a Ele a direção, qual é o propósito, né, que se quer. A gente vem vem de uma vida de círculo de oração com os meus pais, que sempre ensinaram a estar na igreja em oração, e a gente via muito as irmãs dizer, vamos fazer um jejum e ajudar a irmã em oração por tal problema, por tal dificuldade, por isso então a gente vai aprendendo. E quando surge dentro da nossa casa, a gente vai por esse caminho também, né? Meu pai ficou, na época eu tive que viajar, e quando eu viajei, o meu pai ficou doente. E aí ele precisou passar por uma cirurgia, e eu estava longe. Mas lá eu disse, Senhor, eu não posso. Mas tu podes. Aleluia. Então, lá onde eu estava, eu jejuei, eu orava, eu me levantava de madrugada, mesmo estando longe, pedindo a Deus para apressar os dias para eu chegar, para eu voltar, mas a oração, o jejum, ela chegou. Oh, glória. Chegou, e quando eu voltei, meu pai estava bem. Ele, na época, ele era o dirigente da campanha, lá na igreja, da campanha evangelizadora, e meu pai sempre foi muito ágil. E Deus fez. Amém. Quando a gente pensava que era uma coisa, mas Deus agiu, porque através da oração, todos os exames diziam que ia ser maligno, né? Mas a gente orou. A gente foi para o caminho da oração. E quando se tirou, que ele fez a cirurgia, que fez a biópsia, nada disso. Então o caminho é esse, é a oração, é jejum, é estar perto. Porque aí é quando a gente chega mais perto de Deus, com confiança nele, a gente vai ter um diagnóstico de morte, mas quando a gente chega perto dele, a gente tem vida, e vida com abundância, né? A gente percebe aí, irmãs, que Esther, ela tinha que tomar a decisão. Ela teve que tomar a decisão. Mas antes de tomar a decisão, a gente vê que ela buscou ao Senhor a direção. A senhora irmã Odiene, né? Irmã Odiene, irmã Esdras, costuma, assim, recorrer à oração antes de tomar alguma decisão difícil? Eu já tive uma consequência de não... Vou falar primeiro de uma consequência de não orar e jejuar por uma causa. Eu achava aos meus olhos que
era de Deus a história, a situação daquele período, e agi sem orar e jejuar. E as consequências foi muito choro. E hoje eu não faço, eu não decido antes de realmente jejuar e orar. Então a gente aprende esses dois lados. Existe uma consequência quando se não ora e quando se não jejua e quando age por impulso. Pelo impulso, né? Pelo que se acha bom, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é favorável é de Deus. Então a oração e o jejum vai nos dar o discernimento para a gente poder prosseguir. Então hoje sim, hoje eu tenho muita cautela por uma consequência de não ter orado em uma situação. A senhora falando uma coisa, uma palavra que a senhora disse aí, nem tudo que é favorável é de Deus. Nem tudo que é favorável, guarda essa palavra aí, nem tudo que é favorável é de Deus, né? Eu me lembrei de Ló, né? Quando Sim. Abraão, ele chegou para Ló e disse assim, olha, está tendo contenda entre os meus pastores e os teus pastores. E irmãos somos. Irmão não vive brigando, não vive discutindo, né? Vamos fazer o seguinte, a gente chegou a hora, Deus te abençoou, o teu gado cresceu, Deus fez você prosperar também. Então faça o seguinte, você escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, Abraão deu a opção a Ló de tomar a decisão, né? Porque Abraão, como chefe, como líder maior, ele poderia ter tomado a decisão primeiro. Sim. Mas a gente vê uma humildade, né, em Abraão. Disse assim, olha, você escolhe para onde você vai. Deixou ele bem à vontade. E a gente vê que Ló, ele viu as campinas do Jordão e disse assim, aqui eu vou me dar bem. Quer dizer, nem tudo que é favorável... Exato. Nem tudo que é favorável... Verdade. A senhora falou, nem tudo que é favorável... Nem tudo que é favorável é de Deus para a nossa vida. É de Deus, né? É de Deus, nem tudo. E a gente vê que Ló, ele não consultou ao Senhor, ele não buscou a direção de Deus, ele simplesmente viu as campinas do Jordão, disse, ali vou me dar bem. Só que ele estava se dirigindo exatamente para onde? Para Sodoma, onde os homens eram maus e perversos, né? Então a situação foi complicada para a vida de Ló, infelizmente. Ele entrou rico e saiu pobre. Saiu zerado, saiu sem nada. Saiu somente com as filhas, porque a própria mulher ficou com o coração lá em Sodoma e acabou se convertendo no estado de sal. E a situação ficou complicada por causa de uma decisão precipitada. E é provável que você estava querendo uma resposta de Deus. E aí veio a mensagem. Nem tudo que é favorável é de Deus. Então, é importante consultar antes, né, jejuar, procurar uma direção antes de tomar uma decisão precipitada, né, mãe? Exatamente. Isso a senhora tem experiência também dessa área? Porque quando somos muito jovens, né, na minha fase de adolescência, a gente vai pelo impulso mesmo, né? Já me disseram várias vezes que eu sou muito impulsiva, mas hoje eu já aprendo através da palavra e pelos ensinamentos na igreja de que a gente tem que ter cautela, tem que ter, principalmente, nos admoestarmos, né? A gente fazer com que a gente possa retroceder um pouquinho e não tomar as decisões por impulso, porque primeiro tem que se orar. Tudo na vida para tomar decisão, hoje eu digo como irmã, hoje o caminho é oração, porque se tomarmos direções pelo impulso, pelo aquilo que os olhos vê, que nos agrada, que vai nos fazer bem, a gente vai ter uma consequência e muitas vezes a consequência é muito desagradável, né? Então, porque só Deus é quem sabe que está na próxima curva, né? Exatamente, só Ele conhece, né? Só Ele que conhece, né? Mas assim, irmãs, como as irmãs se lidam com o chamado de Deus para se posicionarem como intercessoras pela vida de alguém ou por uma causa? Amor. O amor, ele é o vínculo da oração, do jejum. A gente não faz sacrifício sem amor. Eu sempre digo lá no círculo da oração, na hora das intercessões, eu digo, só sabe o valor da oração quem precisa dela. Você só ora, aprende a orar quando você precisa. O apóstolo Paulo diz, olha, você quando for orar pelos presos, você ore como se tivesse preso. Então, às vezes, alguém vai pedir oração pelo enfermo, Senhor, fulano está ali, ó, vai lá. Não tem
não fica contrito. Aquela empatia, né? Não sente. Se fosse eu naquele leito, se fosse eu naquele presídio, e se fosse eu precisando de um prato de comida, a oração muda, né? Então, esse posicionamento que a gente tem, ele tem que ter o amor, tem que ser com compaixão. Eu sempre digo assim que, eu não sei se é uma expressão errada, mas eu estou falando da minha pessoa, que a gente não acorda porque gosta de orar. Porque tem gente que diz, né, eu me acordo toda madrugada que eu oro tantas horas, que nem aquele fariseu, né? Não. Mas é o Espírito Santo. Eu acho lindo quando a gente está cansado e diz assim, vou apagar essa noite. Quem apaga? O Espírito Santo chega lá, Odiene, Esdras, né? Alguém está precisando da tua intercessão. O sono acaba, o cansaço sai. Quem é, Senhor? E a gente dobra o joelho quando não pode dobrar, fica deitado e começa a chorar por alguém. E daqui a pouco dos dias você vai, irmão, passei tal coisa. Deus me lembrou de você. Então, o amor é aquele corinho, né? A melhor oração é amar, né? A melhor oração é amar, né? Se não sabes amar, tu não podes orar. A melhor oração é amar. É o vínculo. Como é que eu vou jejuar se eu não amo? Eu não vou jejuar, não. Quantas vezes no círculo de oração, às vezes alguém diz, olha, eu trouxe um lanche, aí o Senhor diz, hoje você não come e não bebe. E a gente dá aquele susto, né? Que o crente é animado para comer, né? E a gente tem um exemplo, né, de levar a oferta para o altar. Sim. Né? Se a oferta que a gente leva para o altar e Deus diz, olha, se tem alguma mágoa com teu irmão, deixa aí, vai lá, se reconcilia e volta e aí entrega a tua oferta. Imagina a oração. Para interceder por alguém tem que ter o amor, tem que ter a benevolência, né? De a gente usar de bondade com o nosso irmão, de compaixão para poder interceder por alguém, né? Porque pelos muitas que vezes aborrece, pelos inimigos. Né? A gente tem que procurar fazermos. Como é que eu vou fazer a minha parte? De chegar a Deus, de estar mais próximo a Deus. E se eu aborreço o meu irmão? Se eu não estou bem com o meu irmão? Interessante que na intercessão no sacrifício de Esther, nesse cenário de Mardoqueu, em nenhum momento eles comentaram. Eles estão querendo a nossa morte. Agora é a gente que vai pedir a morte deles. Eles não pediram vingança. Não. Eles pediram livramento. Esther conseguiu ver o futuro, a geração que viria. Porque tem gente que pede vingança. Olha, Deus, fulano me machucou. Mata, usa, seja justo. Não, Senhor, nos livra da boca do leão, né? E ainda bem que Deus não escuta, né? Ele escuta, mas não age nessas orações. Não responde. Não responde essas orações. Porque, às vezes, cria esse impulso que alguém me magoou, então vou orar para Deus agir, Deus fazer algo. Mas Deus faz. E a sentença ali de morte, eles poderiam ficar revoltados. Exato. Mas a gente observa que eles se vestiram de saco de cinza, que eles se humilharam. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, no seu tempo, vos exaltará. Enquanto eles se humilhavam, enquanto eles buscavam, enquanto jejuavam, o Senhor, no cenário, no oculto, estava quebrando e desfazendo os laços de morte e livrando o povo. E o segredo está aí. Se humilhe, se cale e espere, porque o teu sacrifício vai ser respondido. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E foi respondido de uma forma tal, né, que o próprio rei perdeu o sono, né? O rei perde o sono, né? Eita, glória. E vai procurar o livro das crônicas e de repente ele vê Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi muito importante na vida de Esther, né? Não somente na vida de Esther, mas também na vida do povo, né? Porque Mardoqueu, ele foi um instrumento de Deus.
E a preocupação, porque Mardoqueu, a senhora falou uma coisa interessante, ele era cativo, ele estava ali, né? Era um dos cativos também, e quando ele soube da conspiração que havia tido para matar o rei, né? Ele fez chegar ao conhecimento do rei. E de repente o rei, quando abre e vai ver as crônicas, só porque eles fizeram a esse homem, né? Exato. É o amor, né? Alguém já disse que a melhor forma de demonstrar amor por alguém é orando por essa pessoa. Orando por essa pessoa. E a gente vê aí que Mardoqueu, ele então foi uma figura muito importante na vida de Esté e também na vida do povo, pois ele foi o instrumento que Deus usou. É assim como Esté teve um Mardoqueu na vida dele. Existe alguém que tem sido uma voz de encorajamento espiritual na vida das irmãs? Existe algum Mardoqueu assim na vida das irmãs que através dele, do ensinamento, do posicionamento, influenciou e foi um canal de bênção para a vida das irmãs? Sim. Eu tenho um exemplo até hoje, né, e que me encoraja, e muitas vezes quando eu estou parada, quero assim, não, vamos orar? O que é que está acontecendo? Vamos tirar essa semana aqui no matutino, vamos se acordar mais cedo, que é o meu pai. Meu pai sempre foi um incentivador de orar, aprendi todos os hinos da harpa, eu acredito, com ele, porque sempre ele acordava a gente de manhã antes de ir para a escola para louvar. Vamos louvar, vamos cantar? Então, e sempre que a gente está assim, quando vem da igreja ou encontra alguma coisa, ou está triste ou coisa, sempre, vamos orar, amanhã vai ser dia de jejum. Aqui em casa não tem café da manhã. Olhe, hoje à noite a gente vai orar, até onde o joelho aguentar. Vamos orar, então sempre foi um incentivador mesmo para estar em oração, estar buscando a Deus. E não deixar a gente olhar para um lado, para o outro e querer agir próprio, né? Mas eu tenho o meu pai como Mardoqueu, de incentivador. É bom, né? Hoje é presbítero Everaldo Rodrigues. Amém. Irmã. Eu tenho, além da nossa liderança, um exemplo. Eu tenho hoje, convivendo, tenho a esposa do meu coordenador, a irmã Ana Leide, uma mulher intercessora, a nossa querida irmã Judite, que eu vejo que são mulheres e várias mulheres, mas a igreja, ela nos convida. A nossa missão na terra, ela nos convida, ela nos incentiva. Às vezes, quando a gente está triste, que não é todo dia que a gente está... Hoje eu vou para o círculo de oração. Mas quando a gente diz assim, a igreja e os cooperadores e a minha família, a gente se levanta e vai e vê o resultado. Sempre Deus nos dará motivos para a gente estar orando. Seja por gratidão, não só aflição. A gente não pode orar só quando chegar o dia mau. Então, eu tenho sim várias pessoas que me inspiram a orar. As mulheres de Deus que nós temos na nossa igreja, a comissão, aquelas mulheres quando a gente olha, elas me incentivam a orar também, porque é por causa delas que também eu estou ali. Que bênção, né? Deus, ele sempre tem alguém para nos elevar, né? A gente tem apenas alguns minutos e, assim, em ligeiro tempo, em poucas palavras, assim, o que as senhoras poderiam falar para as irmãs que nos assistem agora, para que sejam intercessoras firmes e corajosas como Esther? 2 palavrinhas rápidas. O segredo é se levantar, se posicionar, entender o teu propósito. Deus te chamou para esse tempo. Você é a coluna. Você foi chamada para esse tempo, para jejuar e orar pela tua casa, pela tua família. E laços de morte vão ser quebrados. Enfermidades vão bater em retirada. Portas serão abertas. A oportunidade é hoje. Se levante, ore, jejue e aguarde a vitória chegar. Se coloque na brecha com confiança e sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as promessas e responder a tua oração. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Nós chegamos assim já ao final do programa, né? Estamos aqui
agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Odiene, né, também, e da irmã Esdras. Amém. Deus abençoe, foi um prazer muito grande tê-las conosco aqui no programa Intercessão, e creio que os irmãos em casa também estão muito satisfeitos em poder estarmos comentando paralelamente a vida de intercessão de Esther, aquele momento da vida dela e com as experiências das nossas irmãs. Então as irmãs ficam à vontade para as suas considerações finais. Irmã Odiene. Amém. Quero agradecer ao pastor, toda a equipe que nos convidou para estar aqui cooperando, falando da grandeza, da intercessão, da oração, externar toda a minha gratidão ao nosso pastor novamente, ao coordenador da área, da área 14, a minha família e toda a Rede Brasil e a igreja que tem orado e nos ajudado. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, à nossa amada irmã Judite. Quero agradecer também ao pastor Paulo, lá do setor 10 em Jaboatão, à nossa irmã Josi, que Deus abençoe e continue com as suas mãos estendidas sobre a vossa vida, ao pastor Jefferson, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui comentando sobre a palavra de Deus, a toda a direção aqui da Rede Brasil, que o Senhor continue com a mão estendida sobre as vossas vidas. Que bênção, né? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus, pedir para a irmã Odiene fazer esta oração e apresentar os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração, aqueles que estão enfrentando dificuldades, para que Deus dê a direção e também dê livramento. Né? Amém. Pode orar, minha irmã. Pai querido e amado, Obrigada, Senhor. Deus. Gratidão, Obrigado. Senhor, por esta Obrigado. tarde, por este dia tão glorioso que Tu tem nos dado. Conversando Senhor, ouve a oração, sobre este. ouve o jejum, a consagração, Oh, Deus, da vitória. a adoração, Estão precisando. que haja livramento dentro deste lar, Sim, meu Deus. que haja livramento no meio desta família. Opera milagres. As portas que estão fechadas Sim, meu Deus. sejam abertas neste dia, Senhor. Aqueles que estão doentes, enfermos, precisando de um milagre, intervenha, muda a história, assim como Tu mudaste, Senhor, a história do povo que estava para ser exterminado. Sim, meu Deus. Neste dia, mude a sentença, seja exaltado, glorificado. O Teu nome, Senhor, Sim, meu Deus. seja enaltecido nas nossas vidas e na vida de cada um que está ouvindo e assistindo. E eles possam agradecer o livramento, o milagre que está vindo da Tua parte neste dia, para a honra e a glória do nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e sua família. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui no seu programa Intercessão no próximo sábado, às 5:30 da tarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém.